Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Estou gravando esse vídeo no dia 21 de abril de 2025, feriado nacional, dia em que a Igreja Católica perde mais um de seus papas, Papa Francisco. E aí, o mundo adventista fica em polvorosa, né? Vou botar aqui na tela uma foto de um muro pintado. Pelo que me disseram, é no estado de São Paulo, não sei exatamente onde é. Não sei que igreja pintou isso aí que vocês estão vendo na tela aí, ó. Jesus voltará em 2027. É impressionante como a igreja adventista ela é pródiga em produzir gente maluca em seu seio. Gente maluca, gente caduca, gente desequilibrada, gente desmiolada, gente retardada do ponto de vista intelectual e mental. É impressionante. Olha, é óbvio que isso aí, esse muro pintado aí, anunciando que Jesus voltará em 2027, isso não é algo oficial. Isso parte de uma iniciativa de uma igreja local aqui no Brasil, não sei se é no estado de São Paulo mesmo isso aí. Mas isso é coisa de gente maluca. A igreja adventista é pródiga em produzir esse tipo de gente no seu seio. Bom, mas o título do vídeo é: que relação teria o livro da vida com o famigerado juízo investigativo? É isso que a gente vai ver agora. Eu quero ler alguns trechos do O Grande Conflito. Alguns trechinhos desse livro aqui também, ó, O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, de Frank B. Holbrook, que não sei se está vivo, esse teólogo adventista, mas é um dos mais proeminentes teólogos da Igreja Adventista. O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Bom, eu começo lendo o que consta aqui na página 483, primeiro parágrafo. Abre aspas para Ellen White. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Veja, não está falando de quem creu falsamente, de quem somente professou fé em Jesus, não. Dos que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relatado de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei eu do meu livro. Êxodo 32, 33, fecha aspas para Ellen White. Só que nesse parágrafo nós temos a menção de 3 tipos de livro. Livros de registro, onde estão, evidentemente, estariam registrados os pecados. O livro da vida e, por último, o livro memorial de Deus, que, segundo a teologia adventista, seria o livro do relato das boas ações de quem creu em Jesus Cristo, diga-se de passagem, tá? O parágrafo faz menção aos que creram em Jesus, é isso. Então, ela diz que quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Como é que o nome de um
como é que os pecados de um verdadeiro crente em Cristo Jesus permaneceu sem arrependimento nem perdão? Como? Eu queria entender isso. Mas é porque ela diz que se você se esquecer de algum pecado, de ter confessado algum pecado que você cometeu ao longo da sua vida, quando o seu nome passar no juízo investigativo, você será riscado, seu nome será rejeitado e o seu nome será riscado do livro da vida. Está aqui, ó. Seu nome será omitido do livro da vida. É isso. Então veja, nós vamos procurar realçar agora a relação do juízo investigativo com o livro da vida. É isso que nós vamos procurar fazer aqui nesse vídeo. Agora, eu leio aqui do livro Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, do Frank Holbrook. Aqui é a página 194. Ele diz que, ele elenca aqui algumas razões ou alguns objetivos que deveriam ser alcançados pelo juiz investigativo. São 4 objetivos que ele elenca aqui, a página 194. Eu gostaria de fazer referência a 2 apenas. Que seriam 2 objetivos que seriam alcançados com o juiz investigativo. Confirmar e conservar os verdadeiros seguidores de Deus no livro da vida. E apagar os registros de seus pecados perdoados. Apagar os registros dos pecados perdoados. E o outro objetivo é remover os crentes falsos e infiéis do livro da vida. Remover os nomes, de crentes falsos e infiéis do livro da vida. Quer dizer, então, que Deus, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele teria inscrito o nome de um crente falso no livro da vida? Um nome de um crente que ele sempre soube ser falso. E o nome de alguém infiel a ele, que ele sempre soube ser infiel, Deus teria escrito, mesmo sabendo que eram falsos crentes e infiéis, ele teria escrito o nome desses no livro da vida? Vocês acham mesmo que Deus faria isso? Eu afirmo com um categórico não. Deus jamais faria isso. Aqui a página 186 do mesmo livro, aqui atrás um pouco, o Frank Holbrook diz assim, escuta só. Podemos, portanto, seguramente afirmar que a fase pré-advento do juízo final, leia-se juízo investigativo, ou da purificação-restauração do santuário celestial de Daniel 7:8, lida sobretudo com os professos seguidores de Deus, o Israel espiritual. Para começo de conversa, quem conspurcou o santuário no capítulo 8 não foi o professo povo de Deus, foi um inimigo do povo de Deus. Não foi o professo povo de Deus que conspurcou, que profanou o santuário no capítulo 8. Portanto, isso aqui já é um comentário ridiculamente inverídico. Aí ele diz aqui, sobretudo com os professos seguidores de Deus, o Israel espiritual, que se acham inscritos no livro da vida. Os inimigos de Deus, que jamais se submeteram a seu espírito, obviamente não se encontram registrados no livro da vida de Deus. Então veja, lá na página 194, o Frank diz que um dos objetivos do juízo investigativo seria a eliminação dos nomes de falsos crentes e infiéis do livro da vida. Por isso eu fiz aquela pergunta. O Deus onisciente não sabia que o crente que ele inscreveu no livro da vida era falso? E que a outra pessoa que ele inscreveu no livro da vida era infiel? E mesmo assim o fez? Um falso crente não é um ímpio verdadeiro? Não é um verdadeiro inimigo de Deus, um falso crente? É. Um infiel também?
não poderia ser qualificado como inimigo de Deus? É. Mas ele está dizendo, os inimigos de Deus que jamais se submeteram ao seu espírito, o falso crente jamais se submeteu ao espírito de Cristo. O infiel também. Obviamente não se encontram registrados no livro da vida de Deus. Isto aqui, meus queridos, isso aqui é inconsistência, isso aqui é incoerência. Ora, se um falso crente e um infiel teve seu nome riscado do livro da vida, porque lá esteve durante algum tempo, como é que ele explica isso? Os inimigos de Deus que jamais se submeteram ao seu espírito, obviamente não se encontram registrados no livro da vida de Deus. Ora, um falso crente não é inimigo? Inimigo de Deus? Um infiel não é inimigo de Deus? Então, como que os nomes desses foram parar no livro da vida para que depois pudessem ser riscados? Ao meu modo de ver, isso aqui é uma contradição. Isso é uma contradição. Agora vamos entender por que Ellen White diz que os nomes de quem creu em Jesus Cristo, mas que tinha pecados para os quais não houve arrependimento nem perdão, serão riscados do livro da vida. Vamos entender isso segundo Êxodo 32, 33? Vamos ver se é assim mesmo? Vamos entender essa questão do livro da vida de uma vez por todas? Lendo a Bíblia e não lendo Ellen White ou Frank Holbrook? Então vamos ler Êxodo 32, do versículo 30 até o 35, para a gente contextualizar. Aqui no capítulo 32 é descrita aquele bacanal que foi organizado pelos principais do povo de Israel, que teve a liderança por incrível que pareça, de Arão, na construção de um bezerro de ouro, né? Onde o povo ficou vários dias ali adorando esse bezerro de ouro, fazendo um bacanal diabólico, né? Satânico ali, enquanto Moisés permanecia no alto do Monte Sinai recebendo as tábuas, né? Então, quando Moisés volta e vê aquela anarquia, aquela balbúrdia, né? Aquela comemoração satânica em torno de um bezerro de ouro, por parte dos filhos de Israel, ele quebra as tábuas, fica irado, né? E, evidentemente, Deus orienta Moisés a eliminar, segundo o versículo 28 aqui, 3.000 homens. Mas foram mais pessoas que participaram do bacanal. Mas nessa circunstância, Deus eliminou 3.000 homens. Mandou matar, né? Mas vamos lá. Do versículo 30 até o 35 de Êxodo 32. No dia seguinte, Moisés disse ao povo. Moisés dizendo ao povo, no dia seguinte do bacanal em que 3.000 foram mortos, por estarem adorando o bezerro de ouro. Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor, ou seja, ele subiu ao monte de novo, né? E disse, ó Senhor, né? O povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. É lógico que Deus já sabia, mas Moisés então está confessando ali o pecado do povo. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão peço-te que me risques do livro que escreveste. Moisés está pedindo para que Deus perdoe o pecado do povo. Mas Deus já havia mandado matar, ou seja, riscado o livro da vida dos vivos, né? 3.000 homens apenas. Mas evidentemente que mulheres também participaram daquele bacanal lá, na adoração do bezerro de ouro. Mas Moisés agora está intercedendo pelo povo de Israel. E a resposta que Deus dá é tremenda. Moisés pede perdão e Deus diz, olha, então o Senhor disse a Moisés, 33, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Não há perdão, Moisés, para quem pecar contra mim. Não há perdão. Vá, pois, verso 34, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação,
eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Então Deus, veja, Deus disse para Moisés que pede perdão para o povo. Mesmo depois de Deus já ter riscado o nome do livro dos vivos, 3.000 homens no dia anterior. Porque é isso que significa riscar do livro aqui. Eu vou mostrar para vocês. É a decretação da morte, imediata. Quando Deus diz riscarei do meu livro, ele está dizendo o seguinte: vou matar, vou eliminar. Vou tirar a vida de quem pecar contra mim. Não há perdão. Não vai haver perdão. E Deus, então, ele separa uma grande parte daqueles que estavam adorando o bezerro de ouro para serem castigados lá na frente, num dia que ele determinaria. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Verso 35. Assim, o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Matou 3.000 homens. E Deus realmente feriu o povo que participou daquele pecado lá no deserto. Nenhum deles entrou na terra de Canaã. Nenhum. Morreram no deserto, todos eles. Deus riscou seus nomes do livro dos vivos. Porque o livro ao qual Deus está fazendo referência aqui não é o livro da vida, é o livro dos vivos. Vou mostrar para vocês isso aqui agora, olha. Abram aí em Salmos 69 e leiam comigo o verso 28. Esse é um salmo de Davi, onde Davi intercede pelo povo, faz uma oração muito tocante a Deus, e ali nessa oração Davi pede duas coisas, ó. Presta atenção nisso aqui. Acerca dos inimigos de Deus, Davi diz, olha, sejam riscados do livro dos vivos. Sejam riscados do livro dos vivos. Então, quando ele pede para que alguém seja riscado do livro dos vivos, ele está pedindo que Deus elimine a vida desse, que estava vivo. Que estava, evidentemente, relatado no livro dos vivos, que vai passar agora para o livro dos mortos. E a outra coisa que ele pede, não sejam incluídos na lista dos justos. E tem uma lista dos justos. Ou seja, é um livro dos justos, onde os nomes de quem é justo está lá. Primeiro ele pede, olha, sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Então há um livro dos vivos e há um livro dos justos que nós reconhecemos ser o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida. Mais um argumento que contribui para você entender que quando Deus diz aqui, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, Deus não está fazendo referência ao livro da vida, é o seguinte. Se for assim, então, se for o livro da vida que Deus estaria mencionando aqui, o que ele está prometendo fazer com todo que pecar contra ele? Riscar o seu nome do livro da vida, certo? Todo que pecar. Não há perdão para quem peca, então, aqui. Não haveria perdão. Quantos seriam mantidos no livro da vida se Deus cumprir esta suposta promessa de riscar do livro da vida quem pecar contra ele? Quantos permaneceriam no livro da vida? Quantos nomes? Se você estiver captando a força do argumento aqui, você vai dizer nenhum. É verdade, nenhum. A má notícia é que nem o meu nome nem o seu vai estar lá no livro da vida, porque nós pecamos. Nós pecamos. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Nós pecamos. E a Bíblia diz aqui, ó, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, ninguém nessa terra fica sem pecar? Não. Quem que está dizendo isso? Um calvinista aqui que está falando com vocês? Não, é a Bíblia que está falando. Vocês vão aceitar o que a Bíblia está falando? Ou vocês preferem ouvir aqueles que eles aceitam algumas coisas da Bíblia e outras não?
Salomão, quando construiu o templo e o dedicou a Deus, em sua oração maravilhosa que ele fez, ele diz aqui, ó, no verso 46, quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui. O que Salomão está dizendo aqui? Quando pecarem contra ti. Ele fazendo uma oração e intercedendo pelo povo, né? Pois não há ninguém que não peque. Então vem cá. A Bíblia está dizendo que não há ninguém que não peque contra Deus. Então, se não há ninguém que não peque contra Deus, quantos nomes Deus vai ter que riscar do livro da vida? Ou ele teria que riscar? Todos os nomes. Ninguém seria salvo. Porque não há ninguém que não peque contra Deus. É o que o texto que eu acabei de ler está dizendo. E aqui em 1 João eu leio um texto muito conhecido, e é um texto muito utilizado pelos evangelistas, né? 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, quantos nomes Deus teria que riscar do livro, do suposto livro da vida, mencionado aqui no verso 33 de Êxodo? Quantos nomes teriam que ser riscados? Todos! Pois não há ninguém que não peque contra Deus, diz a Bíblia. Não há ninguém que não peque. Mas vamos entender o que a Bíblia... a que mesmo a Bíblia faz referência quando diz aqui, né, Moisés replicando a resposta de Deus, riscarei de meu livro todo aquele que pecar contra mim. É o que eu disse para vocês. Quando Deus diz aqui, riscarei do meu livro, ele está decretando a morte da pessoa, cujo nome estava no livro dos vivos. Alguém pode dizer, né, mas na Nova Versão Internacional, o versículo 28 aparece como o livro da vida. Sim, o livro da vida dos vivos. É o livro da vida dos vivos. Na minha versão aparece o livro dos vivos, na revista atualizada, a segunda edição, o livro dos vivos. Então não adianta vocês tentarem forçar a barra, não, e se prenderem apenas a um tipo de versão da palavra de Deus. Tem que entender o contexto, o todo, relacionado ao assunto. Riscar o nome do livro. Olha só o que Deus disse acerca de Amaleque, ou dos amalequitas. Veja só. Êxodo 17, versículo 14. Escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué. Porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. É Deus riscando do livro dos vivos quem? Os amalequitas, condenando-os à morte. Condenando-os à morte. Olha o que Moisés, em Deuteronômio capítulo 25, vai dizer acerca disso. Moisés, Deuteronômio capítulo 25, versos 17 a 19, diz assim: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Veja, Deus mandando o povo apagar da memória os amalequitas da face da terra. Era Deus dizendo de outro modo o seguinte: olha, apague o nome dos amalequitas do livro dos vivos. Matem todos eles. Elimine todos eles. Elimine todos eles, mate todo mundo pertencente a Amaleque. E para quem não se lembra, Amaleque era neto de Esaú. Neto de Esaú. Era um povo edomita, né? Que aí o próprio Amaleque, ele constrói a sua descendência, né? Então Deus está prometendo aqui riscar da face da terra
os nomes dos amalequitas, não do livro da vida. Os amalequitas nunca tiveram seus nomes no livro da vida. Veja, o livro da vida, nós vamos ver isso agora, ele pertence a Deus, ele está na dimensão de Deus. Israel não possui um livro da vida e igreja nenhuma detém a posse do livro da vida. O livro da vida pertence a Deus, está lá no santuário celestial, junto a Deus. Então, quando Deus diz, ó, apagada a memória dos amalequitas da face da terra, ou de quem quer que peque contra ele, da face da terra, ele está se referindo à dimensão terrena. Vejam isso, olha. Isso vale também para o seu povo, olha aqui. Deuteronômio 29, abra aí na frente. Deuteronômio 29, versos 19 e 20. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Por isso, destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e os seus zelos se acenderão sobre tal homem. Toda maldade escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. Ou seja, vai decretar a morte desse homem, que está de forma consciente e determinada a continuar rebelde a Deus. Apagar o nome dele da face da terra. É decretar a morte, apagar o nome do livro dos vivos. Olha aí no capítulo 30, aí na frente, versos 17 e 18. Mas se o coração de vocês se desviarem, não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Vão morrer, vocês vão morrer. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Nós conhecemos a história. Todos os rebeldes, inclusive esses rebeldes que participaram do bacanal, descrito lá em Êxodo 32, adorando o bezerro de ouro, todos esses foram mortos no deserto. Deus riscou o nome deles do livro dos vivos. Os nomes desses nunca estiveram no livro da vida. Por quê? Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, Onipresente e Onisciente, jamais colocaria o nome de um inimigo seu, de um ímpio, de um falso crente ou um infiel no livro da vida. Ele sabe que um falso crente é um ímpio verdadeiro, inimigo dele. Ele sabe que um infiel também é inimigo dele. Então ele não coloca o nome de inimigo no livro da vida. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre o livro da vida. Olha só, eu quero que vocês abram Apocalipse, capítulo 17, leiam comigo o verso 8, segunda parte do verso 8. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Essa admiração mencionada aqui no versículo é uma admiração cultual. É a admiração de quem está prestando culto, adoração à besta do Apocalipse, ou ao anticristo. Os nomes desses, o que o texto está dizendo? Não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então percebam uma coisa que a Bíblia está afirmando com muita seriedade aqui, olha, os adoradores do anticristo e da besta nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Há um outro lugar na Bíblia onde a gente possa confirmar isso aqui, porque isso aqui é grave, é claro que há. Aí mesmo no Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E ela será adorada, ela besta, né? Por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles, olha quem são esses, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Aí eu pergunto para você, a Bíblia está ou não está afirmando categórica e insofismavelmente que os adoradores da besta ou do anticristo agora no fim dos dias nunca tiveram seus nomes no livro da vida? Não é isso que a Bíblia está afirmando? Se você disser que não, você está mentindo, você é mentiroso. Porque é isso que a Bíblia está afirmando. Nenhum adorador do anticristo, nenhum adorador da besta
teve em qualquer época o seu nome inscrito no livro da vida. Mas aí a teologia adventista é tão teimosa que ela afirma, não, mas a Bíblia diz que o nome do livro, quem está o nome no livro da vida pode ser apagado. Ah, é? Onde é que ela diz que o nome de quem foi inscrito no livro da vida pode ser apagado? Onde é que ela diz isso? Onde é que ela diz isso? Aí eles vão citar Apocalipse 3:5. Vamos ler? O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Tá vendo? A Bíblia está dizendo que o nome pode ser apagado. O que o texto está dizendo é justamente o contrário. Analise o seguinte, isso aqui é uma promessa e uma profecia. Ou uma profecia e uma promessa. Tá? É uma coisa só, uma profecia e uma promessa. É Deus, através dessa profecia, dizendo o seguinte, o vencedor. Significa que Deus está falando de um grupo de pessoas no final da guerra entre pecado e pecadores e o Deus justo e santo. No final da batalha, no final de tudo, quando tudo terminar e houver um vencedor e um perdedor, houver um grupo vencedor e um grupo perdedor, o que Deus está prometendo acerca do grupo vencedor? Quando tudo terminar. Porque só pode haver vencedor no final da luta, no final da guerra, no final da batalha, não antes. O que Deus está prometendo? Está prometendo que o nome do vencedor jamais será apagado. Não está falando de nada acerca do seu nome pode ser apagado do livro da vida. Pelo contrário, que nós lemos nos versículos anteriores aqui de Apocalipse, deixa claro, olha, quem é que vai adorar a besta, ou o anticristo? Somente aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Se eles não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, nunca tiveram, desde a fundação do mundo, como é que eles poderiam ter sido apagados? Responda. Não tem como, né? Não tem como apagar um nome que nunca foi escrito. Vocês estão entendendo? Não tem como. Mas Ellen White e o Frank Holbrook dizem que sim, nomes serão apagados do livro da vida. Aí eu tenho que, antes de encerrar o vídeo, eu tenho que fazer essa pergunta. Vem cá. Responda para mim uma coisa, teologia adventista. Já que vocês dizem que nomes poderão ser riscados do livro da vida. De que lado esses que supostamente teriam seus nomes riscados do livro da vida ficarão? Ou ficariam? De que lado eles ficariam? Do lado de Deus ou do lado da besta? De que lado? Eles adorariam a Deus? Esses que tiveram seus nomes riscados do livro da vida? Eles ficariam do lado de Deus por adorarem a Deus, na beleza de sua santidade? Ou adorariam a besta? Se vocês disserem, acompanhando a lógica do raciocínio de vocês, que eles ficarão ou ficariam do lado da besta, vocês estão errados. Por quê? Por que vocês estão errados? Porque Apocalipse 13:8, 17:8 está deixando claro que os adoradores da besta serão aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Portanto, se os nomes nunca estiveram lá, como é que eles poderiam ser apagados? Por isso eu estou perguntando para vocês, já que vocês admitem que existirão nomes que não foram apagados, aliás, existirão nomes que foram apagados do livro da vida, né? Eu quero saber de que lado eles ficarão. Será que Deus criou aí uma espécie de muro em cima do qual ficarão esses? Será que eles ficarão neutros? Eles não poderão ficar do lado de Deus, muito menos do lado da besta, porque a Bíblia está deixando claro.
Vocês, adventistas, estão dizendo que muitos terão seus nomes riscados do livro da vida. Um dia estiveram, entre muitas aspas, um dia estiveram salvos, mas perderam a salvação. Seus nomes foram riscados do livro da vida, segundo o Êxodo 32, 33. Então, de que lado eles vão permanecer? Do lado da besta não pode ser, porque ele é da besta. Quem vai adorar a besta, quem vai estar do lado da besta, nunca teve seus nomes inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. E aí, como é que vocês saem dessa, adventistas? Como é que vocês saem dessa? Respondam, olha, mas respondam para vocês mesmos. Tomem coragem de se olhar no espelho. Vocês, adventistas que estão me assistindo agora, com raiva de mim, tenham coragem de se olharem no espelho e reconhecerem que vocês estão errados em relação àquilo que vocês dizem ser Evangelho de Jesus Cristo. Vocês não sabem o que é Evangelho de Jesus Cristo. Vocês nunca conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês não sabem o que significa justificação pela fé. Vocês não sabem o que significa Evangelho da graça. E essa história de juiz investigativo é uma invenção demoníaca que vocês estão propondo para o mundo inteiro. Vocês que não têm convicção nem na própria salvação de vocês. Se vocês não têm convicção na própria salvação de vocês, como é que vocês querem converter o mundo para vocês? Vocês querem tirar o mundo de onde ele está e trazê-los para dentro da igreja adventista para comungarem desta incerteza de vocês com relação à salvação? Pensem nisso. Questionem-se. Por último, eu leio Isaías capítulo 56 e o verso 5. Isaías 56 e o verso 5. O texto diz assim: darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. O nome de um filho ou de uma filha de Deus poderá ser apagado do livro da vida? O que a Bíblia está dizendo? É a Bíblia que está dizendo que não se apagará? Nunca, nunca. Ou vocês vão dizer que isso é conversa minha, de um calvinista, que vocês abominam como coisa do diabo. Coisa do diabo? Coisa do diabo é quem não acredita na palavra de Deus, na soberania de Deus, na providência divina, no fato de só Deus salvar, sem auxílio humano, quem quer que ele queira. Isso é coisa do diabo. Coisa do diabo é quem acredita nisso, que Deus só vai salvar alguém se alguém contribuir com ele, colaborar com ele, agir em sinergia com ele. Isso é coisa do diabo. Coisa do diabo é dizer que sobre esses que creram em Jesus, se ele tiver um pecado que ele esqueceu de confessar, ele vai ser condenado por Jesus, porque ele não se lembrou de um pecado que ele cometeu anos atrás na sua vida. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de gente arminiana, gente arrogante, gente prepotente, gente mentirosa, que está enganando muitos. Então, meus queridos, de que lado ficarão esses que tiveram seus nomes supostamente apagados do livro da vida? Do lado de Deus não pode ser. A resposta lógica de vocês seria: não, do lado da besta. Também não. Porque a Bíblia diz, repito, que só adorará a besta. Agora, no fim dos dias, aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Não há desculpa para isso aqui. Não há como distorcer isso aqui. Vocês estão errados. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Que Deus abençoe você para que você tenha coragem de admitir, adventista, que está errado. Que está errado. Que aquilo no qual você crê
É antibíblico. Antibíblico. E se você crê, como crê Ellen White, que crê Frank Holbrook, que toda teologia adventista, que Deus vai riscar do seu livro, da vida, o nome de todo aquele que pecar contra ele, você está perdido. Eu estou perdido, todo mundo perdido, porque não há quem não peque contra Deus. Eu li para você, 1 Reis 8,46, Eclesiastes 7,20. 1 João 1,8. Não há quem não peque. Paulo diz em Romanos 3 que não há um justo sequer. Está todo mundo perdido, então. Todo mundo perdido. Porque todo mundo peca contra Deus. Então, se Êxodo 32, 33 estiver realmente falando de livro da vida, está todo mundo ferrado. Vamos jogar nossas Bíblias fora, vamos comer e beber, como diz Paulo, né? Porque amanhã a gente vai morrer. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.